Ronaldo, meus irmãos diáconos, querida comunidade, feliz Páscoa. Há 8 dias atrás nos reunimos para celebrar a Páscoa do Senhor, que continuou sendo celebrada toda essa semana. Nesse segundo domingo de Páscoa, a igreja continua insistindo na necessidade de meditarmos sobre todas as grandezas da redenção através do olhar necessário da ressurreição. Por que necessário? Porque sem esse olhar a gente não segue na fé. Sem essa certeza, sem certezas humanas, nós não fazemos o processo de salvação. Enquanto Deus for uma hipótese, algo inconcluído em sua cabeça, porque o seu raciocínio humano não alcança, você ainda não entrou dentro do projeto de salvação. Tudo que falamos e pregamos durante insistentes 50 dias, mas olha, se não tiver tudo isso na sua cabeça, você não cruza o rio. Você não cruza o rio. Você pode ser católico a vida inteira, como a vida inteira. Na hora de fechar o paletó, você fica onde você foi enterrado. Porque é necessário o crer. Embora reconheçamos todos os processos de crer que tem. E não é que Deus é carrasco, Deus deseja. Porque Deus deseja, Ele botou a igreja, Ele botou todos os mecanismos para a gente pudesse ir refletindo, e aquietando o coração racional e fazendo experiências de Deus. Interessante que esse texto de João, que vai concluindo, o Evangelho, e em João há uma síntese muito interessante. Em Lucas é separado, em Marcos não toca no assunto, Mateus também não, mas este encontro de Jesus, que durou 2 semanas, porque aqui foi aglutinado, ele apareceu numa semana, ele duvidou, na outra semana ele apareceu de novo. Então, 2 semanas seguidas, em João se conclui toda a obra de continuidade que Jesus desejava. Nesse encontro, há a apresentação real e sensível de Jesus, há a manifestação, a dizer, eu sou de caráter espiritual agora. Jesus diz, eu sou, não diz em palavras, mas veja que por 2 vezes no texto entra, estando fechado as portas. Então, eu vou fechar a porta aqui e pedir para o Joãozinho passar. Ele vai bater a cara na porta, porque ele tem realidade material. Ele não tem realidade espiritual. Então Jesus disse, é claro que eu hoje tenho realidade espiritual, mas eu vou aparecer. Agora eu vou aparecer como ressurreto. Então não como fantasma. Eu vou aparecer, mas vou me materializar ali para que vocês tenham uma experiência finda. E o que é que ele faz? Primeiro ele deseja o shalom. Primeira graça. Depois que ele aparece, ele diz Shalom, Malé. Ou seja, que a presença de Deus esteja aqui. Eu sou a própria presença. Sintam. Santo Agostinho diz que pode-se concluir que eles não sentiram. Ele saudou-os com shalom, dizendo shalom. Shalom, a presença real de Deus que provoca a paz está aqui. Isso que eles ficaram assim. Aí ele sopra, ele insiste. O Pentecostes de João é aqui, ele sopra sobre Deus. Abre esses olhos, criatura. Veja, tira a poeira. Sopra o Espírito e ele deixa claro, Eles ficaram alegres primeiro, mas depois o que era nuvem ficou claro. Mas vocês vão entender nos próximos domingos que ainda não ficou
ficou tão claro, porque toda vez que Jesus aparecia de novo, eles ficavam sem entender se era Jesus, se não era. Mas aqui em João, eu sopro e vocês vão ver, para que abrisse o quê? O entendimento. Que entendimento, gente? Espiritual. Porque o que tinha acontecido com Jesus era anormal, era fora da ordem biológica dos seres. Precisavam eles, e precisamos nós, entender isso à luz do mundo espiritual, à luz da fé espiritual. Porque existe a fé humana. E uma das grandes dificuldades dos tempos modernos hoje é querer ler a Bíblia segundo a fé humana, com as lógicas humanas, com o estudo da ciência. E é aqui onde a gente se perde. Ficamos católicos que não leem. Existem teologias hoje que querem desmistificar todo o sagrado da Bíblia. Tudo tem que ter uma explicação humana. Isso é empobrecer os textos. Nós não temos autoridade humana para empobrecer o texto de Jesus. Eu não posso tirar. Eu não posso tirar os milagres de Jesus, da vida de Jesus, porque eu não creio na ressurreição. Eu não posso tirar o espetáculo dos sinais que Jesus manifesta para tentar explicar o mandamento. Não! Ele não multiplicou o pão como um milagre, foi a partilha. Não, ele não andou sobre as águas, é que tinha uma passarelazinha. Por isso ele não estando, quando ele voltou, já estava na margem. Não, não era que o cego era cego, ele estava com um problema psíquico, e quando ele foi curado do entendimento, ele começou a ver. Não, irmãos. Se o nosso Deus não for capaz de fazer isso, como ele é capaz de sair da morte, como ele é capaz de ser transubstanciado no pão. E aqui, depois de que ele sopra, para que isso abrisse a inteligência espiritual, essa fé que não vem de conclusão, mas de uma certeza da alma, perene. Deus está aqui. Eu não posso abraçar como o vento, eu não consigo pegá-lo, mas ele está. Eu sei. E a fé ousada no Espírito eu não preciso nem sentir. Eu preciso ter uma certeza sem sentir. Tomás de Aquino diz que a fé no ponto da salvação, você crê sem ver e sem sentir. Simplesmente crer. Porque se vocês ficarem sempre esperando sinais, sempre dons, sempre espirituais, para sentir, para sensibilizar, vai estar uma hora errada, porque nem toda hora Deus fala. E parece que uma coisa, a pedra é que Deus se cala mesmo. Mas quando a noite é escura, parece que Deus não está. Veja, quando o barco estava em tempestade, cai no carro, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Isso é hora de dormir. Eu vou fazer como, se alguém de Catolé me viu, está vendo aí, eu vou falar como de Geneide falou. Vi que o diácono está aqui. Vi, Jesus, acorde, pelo amor de Deus, acorde que a gente vai morrer. Porque aqueles homens já estavam encantados com Jesus, mas estavam vendo simplesmente um homem. E nós corremos o risco de ler esses textos como se fossem textos de um homem. Não que ele não o foi, mas o 100% de homem que ele foi tinha 100% de mundo espiritual nele, de divindade nele. Então não é um homem qualquer. Não vou ofender a minha raça, dizendo que ele sim era um homem de H, homem com H, né? Mas é um homem além da minha e da sua humanidade. Irmãos, não deem ouvidos a quem trata Jesus como qualquer. Jesus não é um grande pensador. Jesus não é uma figura muito inteligente. Para o bem da tua salvação, Jesus é o Messias, o Filho de Deus encarnado. Para o bem da tua salvação, meu irmão. E ele entra, e depois que ele abre a inteligência, o que é que ele faz?
Olha como Jesus gosta de cristão parado, lambendo suas próprias feridas. Ide, eu vos envio. A maior prerrogativa de um cristão que teve uma experiência com Deus, ele não consegue ficar calado. Se você ainda consegue ficar calado, tem alguma coisa errada na sua experiência espiritual. Porque aqui tem várias profissões. Sente colegas médicos juntos numa mesa para tomar um vinho. O que é que sai? Medicina a noite todinha. Sente advogado, sente político, sente apaixonado por futebol. É a noite todinha. Senta uma roda de cristão, fala de tudo, menos de Jesus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a minha mente fica povoada do que está cheio no meu coração. Daquilo que é o sentido da minha continuidade de vida, porque não estamos falando só de vida eterna, mas eu espero maduramente estar falando para irmãos que querem continuar vivos. Ou alguém aqui quer morrer? Pode levantar a mão. O padre vai... Você quer morrer? Não queira não, minha filha. Queira para a vida eterna. Não queira morrer. Tem não. Eu sou eterno. Quem crê em Cristo não morre jamais. Agora eu vou deixar essa carcaça cheia de gordura, colesterol, né? É isso que você está falando, mas essa carcaça vai ficar. Mas eu não sou essa carcaça. Tanto que eu olho para o espelho e digo, esse corpo não me pertence. Não era assim. Não me pertence, não me pertence, não. Eu não era desse jeito, de jeito nenhum. Então é que eu não quero saber desse corpo, não. Não, irmão. Então, eu preciso ter ideias de eternidade. Eu sou eterno. E essa é a grande conversa aqui. Eu vos envio. E os apóstolos foram enviados primeiro para quem, gente? Para os que não estavam na sala, mas os que eram partes. Por isso ele diz, eu vim primeiro para o povo da casa de Israel. Primeira fala de Jesus em Maria Madalena, primeira fala de Jesus na reunião do cenáculo é: vá aos seus irmãos. Se preocupe com aqueles que pelo menos já andaram até aqui. Porque é muito ruim você imaginar que alguém que anda até aqui se perca aqui. Se perca dentro de casa, se perca comungando todo domingo. Isso é amor, talvez seja a maior tristeza de Deus. Porque Ele sabe que não vai salvar todos, Ele vai salvar muitos. Mas os que Ele já botou para dentro de casa se perderem dentro de casa. Então o primeiro anúncio da ressurreição é aqui, é para nós. É dando a mão no outro. Você vai para o céu, danado. Você não vai desgarrar, não. Não solta a mão do outro, você não vai. Porque Deus já trouxe você para cá. Você já cruzou a ponte. Você já pode olhar e sentir sabores do céu. Quem aqui de nós, nas adorações, não já sentiu o sabor do céu? Esses momentos grandes que a gente se encontra e reza, a gente sai, parece que não pisa no chão, né? Tanto que essa carcaça, né, já estragada, né? Na hora eu pulo, quando eu chego no quarto eu sei o peso, né? O corpo sente fisicamente, mas é porque você está acima. O teu espírito sentiu o Espírito de Deus e comunicou. Então vai para os teus irmãos e você vai sempre encontrar. Bota a mão no teu dedo. Você é Tomé? Sempre tem um que duvida. Sempre tem um que duvida, né, Flávio? Sempre tem um que fala, não sei se é assim mesmo. Ele apareceu mesmo, né? A revelação foi essa mesmo? Foi? É para a gente fazer isso mesmo, né? Essa alma adoecida, salva e santa, viu? Tomé é salvo e é santo. Está vendo que ele não está falando para o mundo de fora, está falando para dentro? Tomé era salvo, escolhido, no meio dos 12, um já tinha se matado. Vamos salvar o outro que já está indo embora,
duvidando. Aquela frase que eu insisto sempre em dizer: onde a dúvida entra, o espírito sai e o demônio entra. Onde a dúvida entra, o Espírito Santo sai e o demônio entra. O demônio já tinha conseguido ganhar que era Judas. Agora ele entrou no coração, estava tentando entrar no coração do segundo que Jesus já tinha salvo, que era Tomé. Tomé pediu prova física para acreditar. Se eu não tocar, se eu não pegar, se eu não ver, eu não acredito. Mas é danado, né? Depois, ausento, é verdade, Padre. Que absurdo espiritual esse homem ia causar. Porque quando Maria Madalena anuncia, os de Emaús também não acreditaram. Mas Pedro e João acreditaram. Agora Tomé, estava só 10. Tomé disse: eu não ver. Mas graças a Deus, como Jesus tem paciência com a gente. 8 dias depois ele volta. Veio ávido, como ele sempre vem ávido, com sede de nossas almas. Ele diz: Shalom, Shalom Ale, estou aqui, Deus está aqui. Ele não sauda mais ninguém, vai direto. Tomé, tá me vendo agora? Tá? Eu tô piorando a cena de Tomé. Tá me vendo agora? Caba de pé. Venha, você precisa tocar, toque. Você precisa pegar aqui, pegue. Veja. Quer pegar em mais algum lugar? Avi, Tomé. Não se perca dentro de casa. Não se perca dentro de casa. Não se perca com ideias mundanas. Não se perca, Tomé. E aí, Tomé podia dizer: desculpa, Senhor. Perdão, Senhor. Mas aí Tomé foi espiritual. É 1 minuto. É uma linha muito tênue que a gente pode mudar da fé da descrença para a fé. Estava errado se Tomé dissesse: perdoe-me, Senhor, pequei contra o Senhor. Estava errado? Mas diante da presença de Deus, o perdão é iminente. Como assim, Tiago? Não estou entendendo. Essa é uma reflexão de São Tomás de Aquino. Quando Deus se faz presente na vida de alguém, o perdão é iminente. Por quê? Onde há luz, não há trevas. Ele já esqueceu. Na hora que ele chamou Tomé, a cura começou a acontecer. E ele cai por terra e diz: meu Senhor. Não fiz desculpa, Jesus. Ele chamou ele de Elohim. Ele já não professou mais a fé no Galileu. Ele não chamou Yeshua, eu acredito agora do Senhor. Ele foi, ele subiu. Elohim, meu Deus, agora. Eu creio. Mas estava faltando essa experiência. Então aumenta a fé no que eu creio. Essa talvez seja a maior lição, irmãos, desse evangelho para nós nesse domingo. Essa oração de Tomé precisa ser a nossa oração, porque essa oração de Tomé levou Tomé ao céu, então pode nos levar, porque esse peso que a gente carrega do pecado original, que nos puxa para baixo, esse mundo que nos consome, vai fazendo a gente criar pequenininhas dúvidas,
E quanto mais passa tempo dentro da igreja, a gente vai ficando mais velho, mais cansadinho, vai ficando mais quietinho. E essa oração de Tomé nos diz, vai dizer, eu creio, mas aumenta, não estagna. Não esqueça das virgens prudentes, todas estavam salvas, tinha lamparina, estava na porta, só faltava o noivo, mas 5 ficaram porque nunca aumentou. Eu não posso me acomodar com o que eu já recebi, que eu já entendi, do que eu já criei em Deus. Eu tenho que continuar vivendo experiências de fé aumentada. Eu vou sendo mais ousado, mais ousado, mais ousado. Vai, como São Paulo diz em Filipenses, né? Como uma seta, rumo ao alvo. Não para, é subindo, é subindo. É subindo sempre. E qual é a receita para isso? Primeira leitura. Os que haviam se convertido eram perseverantes no ouvir. Quem ouve as minhas palavras e a põe em prática, lembram dessa? Os ensinamentos dos apóstolos. Na comunhão fraterna ao caminho. Mas não é a comunhão igual. A de domingo que vem tem que ser mais do que a de hoje. Pequenos detalhes, mas mais sabor, mais desejo. Veja, na experiência profissional que vocês têm, quanto mais vocês se tornam especialistas daquilo que vocês gostam, quanto mais vocês sentem domínio daquilo. No mundo espiritual é a mesma coisa. Os sabores da cruz, eles precisam acontecer. Na fração do pão, comungar, nas orações. Esse é o querigma da fé cristã. E para que Deus não nos perdesse, ainda botou dentro de uma comunidade. Para que a gente fizesse isso em comum. E eu paro aqui, deixando essa mensagem. Que Tomé nos ensina com a sua experiência. Aprendamos com as experiências positivas e negativas dos nossos irmãos. Negativa não é para se escandalizar, nem para fofocar, mas é para dizer: misericórdia do meu irmão, que eu não faça a mesma coisa. E a positiva, quero imitá-lo, pois foi bom. Foi muito bom. É por isso que estamos juntos, em torno da mesa. As portas não estão fechadas, mas Ele vai entrar e vai chamar a gente para colocá-lo dentro de nós e conosco ser um só Deus, um só Senhor. Quem crer vai fazer a experiência. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém.